qualquer maneira, são esses celtas misturados aos iberos que vêm a dar a civilização castreja. Vim contar-lhes isto precisamente aqui, no alto de um castro, veem as habitações redondas. Era aqui que, quando chegaram os romanos, as populações viviam geralmente no alto de montes, assim, em aldeamentos rodeados por cinturas de muralhas onde se defendiam. E é essa civilização castreja que domina quase todo o território português até ao século II a.C. Mas no século II, o que é que se passa? O domínio do Mediterrâneo era disputado por duas grandes potências, Roma e Cartago. Os cartagineses, para organizar exércitos para a guerra contra Roma, serviam-se da Península Ibérica. Aqui na Península havia realmente homens muito aptos para a guerra, muito valentes, e eles recrutavam aqui enormes exércitos que atiraram contra Roma. E os romanos vieram à Península fundamentalmente para impedir esse recrutamento, mas é claro, também chamados pela imensa riqueza mineira que toda a Península tinha. Os habitantes locais, os habitantes dos castros, os lusitanos, opuseram-se energicamente ao domínio romano. Ficou famoso, mesmo entre os romanos, o chefe dessa resistência, que era Viriato. Ele, durante alguns anos, travou grandes batalhas contra as legiões de Roma e venceu-as. Os romanos não o puderam derrotar, enfim, no campo de batalha, mas venceram-no à traição. Conseguiram subornar 2 lugares tenentes que o apanharam distraído e o assassinaram. Estou-lhes a contar estas coisas diante de uma estátua que a cidade de Viseu fez a Viriato, porque ele pode ser que não fosse Viseu, mas era aqui desta região, da região dos Montes Hermínios, do lado do Atlântico, portanto, desta Serra de Estrela já mais atlântica. É curioso que aqui há um monumento verdadeiro por detrás da estátua, vêem uma altura, bom, aquilo é um monumento a sério. Era ali um acampamento de uma legião romana. Os romanos, para se defenderem, levantavam grandes cômoros de terra, muralhas de terra, e era lá dentro que ficava a legião. Os romanos dominaram completamente toda a Península Ibérica durante mais de 5 séculos. Costumam referir-se às datas de 146 a.C. e depois 409 depois de Cristo, que é quando veio os bárbaros. Durante esses perto de 600 anos, a influência que os romanos têm na Península é tão grande, que nós hoje nem sequer conseguimos saber qual seria a linguagem que falávamos antes da vinda dos romanos. Porque a que hoje falamos é que os romanos nos ensinaram. Falamos o latim, claro, um latim já muito corrompido e estropiado, mas é latim que nós falamos. Mas não foi só na linguagem, foi o pão que se come, a maneira de fabricar o pão, foi as técnicas da construção civil das casas, que chegaram até praticamente aos nossos dias, foram as leis. As nossas leis ainda são hoje decalcadas nas leis romanas. Foi a organização das cidades, foi tudo. Depois da vinda dos romanos, passamos a ser uma colónia da Itália, uma região em que se fala o latim, em que se pensa em latim, em que os homens se divertem
à maneira dos latinos. E é claro que isso tem consequências decisivas na história da civilização peninsular. Portugal hoje é uma nação românica. Isto quer dizer, somos uma pátria filha de Roma. Ficaram muitos vestígios da passagem dos romanos. Em todo o país há mais de 2000 monumentos romanos. É claro, alguns são muito importantes e ainda hoje estão de pé. Por exemplo, a Ponte Romana de Chaves. Ainda há pouco tempo passavam por lá pesados caminhões. Ou Centuncelas, que era o centro de uma região mineira. Ou realmente aquele criptopórtico de Coimbra, onde hoje está o Museu Machado de Castro. Era, enfim, a base de um palácio romano. Ou o Templo de Évora, que se chamou tanto tempo o Templo de Diana, não tem nada a ver com Diana, era do culto imperial. Ou São Cucufate, no Alentejo, que chegou até hoje porque era uma vila romana, também centro de uma região mineira, onde se instalou um convento e que não deu tempo a destruir. Os frades, em vez de deitarem abaixo, aproveitaram os muros romanos, por isso está de pé. O Milreu, no Algarve. Mas talvez a mais importante de todas as recordações que os romanos nos deixaram foram estas ruínas de Conímbriga. A cidade foi destruída pelos bárbaros, arrasaram-na. Depois dos bárbaros, cada um foi levando a sua pedra, olhem, para a reconstrução de Condeixa, e hoje a cidade pouco mais tem que os alicerces. Ainda assim, ficaram os mosaicos, que são dos mais belos monumentos romanos que há em Portugal. Diz-se muitas vezes que a civilização romana termina na Península com as invasões bárbaras do princípio do século V depois de Cristo. Bom, eu penso que isto é só uma meia-verdade, porque é certo que os bárbaros mutilaram, incendiaram, degradaram as cidades que encontraram, chacinaram populações. Bom, de certo modo, eles destruíram uma civilização, mas não conseguiram substituí-la por nenhuma outra. Os peninsulares continuaram a falar em latim, continuaram a plantar os olivais, continuaram a colher o seu vinho, porque realmente os bárbaros não tinham uma civilização superior que se nos pudesse comunicar. Mas é evidente que as invasões bárbaras são um facto muito importante. Iniciam-se no ano 409, grandes bandos de povos germânicos, são os alanos, os vândalos, os suevos, atravessam as gargantas dos Pirineus, penetram na Península Ibérica e derramam-se um pouco por toda a parte. É curioso que a resistência dos romanos foi muito fraca. Em muitas partes nem resistiram. Bom, e a explicação é esta. É que os romanos também estavam a atravessar uma crise, era uma civilização inteiramente baseada na escravatura e, naturalmente, os escravos não estavam dispostos a lutar e a dar a vida pelos senhores que os oprimiam. Senhores que, diz um escritor dessa época, por vezes eram mais bárbaros do que os próprios bárbaros. Mas no ano de 516, portanto, cerca de um século depois, chegou à Península uma outra grande invasão de povos germânicos, eram os visigodos. Os visigodos estavam já há muito tempo no Império, portanto,